Basquete em Pílulas, episódio 18. Em julho de 86, eu saí do Grêmio Náutico União e, a convite do professor César, fui para o Recreio da Juventude, já em agosto de 87. O professor Luiz César dos Santos merece um capítulo à parte. Foi ele que me ensinou a ser mais do que um treinador ou um professor de educação física, mas um educador. Ele era um exemplo de pessoa que conseguia agregar todos à sua volta, sempre com um sorriso no rosto e fazendo com que pudesse tirar o máximo de cada um. César eu conhecia anteriormente já no tempo de Lindóia, de Seve, da Vila Engá, mas eu fui conhecer ele realmente lá em Caxias, onde nós moramos no mesmo apartamento há algum tempo, até ele casar, e convivemos 2 anos ali trabalhando juntos, lado a lado. Um exemplo desse tipo de trabalho que ele fazia foi quando eu cheguei no Recreio da Juventude, eu assumi a equipe infantil. E os meninos chegaram para mim e disseram: lembra da gente? Quando a gente era mini, nós jogamos contra a União, tu era o técnico. E nós perdemos de 106 a 8, uma coisa assim. Era um placar absurdo. E todos estavam ali. E aí eu comecei a dar treino e vi que eles estavam motivados igual do que, talvez mais do que aqueles que haviam ganho deles. E o primeiro jogo que nós tivemos foi um jogo contra o infantil do União. Lá em Caxias, marcamos 2 amistosos para a apresentação da equipe. E num desses jogos, esses mesmos meninos que 3 anos antes tinham perdido por 100 pontos de diferença, venceram os mesmos meninos do Grêmio Náutico União. Mérito de quem? Do professor César, que continuou trabalhando com eles, continuou motivando-os e conseguiu fazer um trabalho técnico com eles, que eles conseguiram em 3 anos igualar aqueles que pareciam inatingíveis um tempo antes. No Recreio da Juventude também a gente vivenciou alguma coisa que hoje eu vejo muito nas escolas particulares. É que as escolinhas não aconteciam no período da manhã ou da tarde. As escolinhas aconteciam às 6h30 da tarde. Esse horário, com 4 quadras, todas as escolinhas do Recreio da Juventude aconteciam naquele mesmo horário. E ali conseguiam os pais levar os alunos, já que o clube era fora de mão e ficava difícil o deslocamento. Isso conseguiu fazer com que o Recreio da Juventude, durante um período, mantivesse equipes competitivas e muita gente jogando basquete lá. Também no Recreio da Juventude eu tive a oportunidade de trabalhar pela primeira vez com uma equipe adulta. Nós jogamos o estadual da 2ª divisão e fomos campeões. Na época tinha a 1ª e 2ª divisão, né? Com a 1ª divisão tinha equipes do Corinthians, Sojipa, União, e nós jogamos a 2ª divisão. Ganhamos em 87, fomos para jogar a 1ª divisão. E a gente montou um trabalho bem interessante, que normalmente, no planejamento, eu nunca tinha pensado nisso, mas na época a gente trabalhou esse planejamento diferente. Nós tínhamos um patrocínio de uma empresa de Flores da Cunha, que nos dava alguns respaldo financeiro naquele primeiro semestre de 87. E a gente montou para a equipe juvenil, infanto-juvenil e adulto, um treinamento que o primeiro mês foi somente trabalho tático. Praticamente não teve trabalho técnico. Era trabalho tático para fixar as movimentações e a forma de jogar da equipe. Então, aquele primeiro mês a gente trabalhou só isso, e a partir daí a gente passou a trabalhar o trabalho técnico. E a gente tinha 2 dias que era só série de arremesso e jogo livre, pelada. E 3 dias de treinamento normal. Essa equipe juvenil venceu, naquele período, a Sojipa, o Corinthians Santa Cruz e União, jogando o torneio Amaro Júnior. Infelizmente, na metade do ano, a quebra do plano cruzado, a empresa tirou o patrocínio, a gente não conseguiu mais treinar às terças e quintas e ficou por aí, né? A coisa foi caindo e a gente não conseguiu seguir no mesmo ritmo, na mesma qualidade.
Mas com o treinamento a gente conseguiu igualar aos grandes na época, né? Então, pessoal, esses 2 anos de Caxias para mim foram importantes, e a partir de amanhã a gente segue na nossa história.